Sejam muito bem-vindas, mulherada desse canal aqui, desse Brasil. Hoje a gente vai para mais um vídeo de react daquela nossa lista. Lembra? Eu vim aqui no YouTube e coloquei treinos de glúteo e os mais visitados, os mais acessados dos últimos tempos. Eu tô reagindo e trazendo aqui para vocês. E essa mulher, dona do vídeo que eu vou reagir hoje, ela é provavelmente uma das maiores campeãs de fisiculturismo do planeta, tá? Porque eu até separei aqui os títulos dela para ler com vocês. Para quem não sabe, a mulher do vídeo é a Ângela Borges, tá? Ângela Borges, quem é a Ângela Borges? Ela é uma atleta de fisiculturismo, tá? Ela, se eu não me engano, já competiu tanto na categoria biquíni quanto na wellness, tá? E ao longo da sua jornada no fisiculturismo, ela acumula aí 3 vitórias, né, como campeã mundial, 7 vezes campeã no Arnold Classic, 5 vezes campeã sul-americana e 52 vezes campeã na categoria Wellness, que é a categoria mais, digamos assim, reconhecida por ter brasileiras representando o topo, tá? Ela é treinadora formada em educação física, tá? Hoje ela é empresária, né, tem múltiplos negócios, enfim, faz diversas parcerias. E ela, se eu não me engano, é patrocinada pela Max, provavelmente é da Max, ela tá aqui no CT da Max treinando. E a gente vai conferir o treino dela aqui para vocês, beleza? Então espero que vocês consigam absorver bastante do conteúdo que vai ser passado aqui no canal. E eu acho que eu já falei demais, vamos logo começar o vídeo, que é o que importa. What's up, girl? Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui no meu canal. Ó, pra mulherada aí, a gente sabe que o ano ainda tá começando, a gente ainda tá em janeiro, né? Final de janeiro. Sei que você já deve ter dado teu start aí, se não deu, tá na hora. Vídeo é recente, hein? Desse ano, finalzinho de janeiro. Hoje eu vou passar pra vocês o meu treino pra ter o bumbum na nuca. Então, se você é aquela... Categoria Wellness é conhecido pela mulher ter proporções muito específicas, um glúteo muito grande, muita desproporção com a cintura, para fazer aquela cintura parecer bem fininha. Então é bunda grande, coxa grande. E agora a gente vai ter uma 52 vezes campeã falando um pouco do treino de glúteos dela. Dá uma olhada nisso. Aquela menina, aquela mulher que treina, mas aquele bumbumzinho não sai, não levanta, não fica projetado. Vou passar o meu treino, tá? Mas não é o treino assim, alguns exercícios. Não, é o treino que eu, Ângela, faço, os exercícios que não podem faltar nesse treino para você ter o bumbum na nuca. E como é que vamos do início, então, tá? Eu sei que tem muita gente, por exemplo, que faz agachamento no dia de glúteo e não sente glúteo, tá? Ou, de repente, está fazendo uma extensão na polia, né? Que é esse exercíciozinho aqui, ó, lá no cabo, acaba não... Conseguiram ver? Só na demonstração aqui já deu para ver que o glúteo dela é realmente impressionante. Então, para isso, eu gosto de começar o treino fazendo uma pré-ativação do glúteo. Então, esse primeiro exercício aqui, vou fazer 3 séries de 20 repetições, tá? Desse exercício aqui que a gente chama de ostra, que é para já ativar o glúteo, para quando ir realmente para o treino de glúteo, porque esse músculo já tá assim, ó. Oi, eu sei que sou eu que vou trabalhar, eu sei que sou eu que vou ter que fazer força agora. Então é como se o meu corpo já entendesse, o meu glúteo, na verdade, né? Que todos esses outros exercícios precisam vir ali a força principal do glúteo, tá? Enfim, vamos começar aqui. Vamos começar aqui por essa primeira fala dela. Exercício de pré-ativação já se mostrou por inúmeras vezes pouco eficiente em melhorar a performance nos exercícios, tá? Eu até trouxe aqui um estudo, então a gente tem esse aqui, né, que avaliou basicamente o efeito agudo, né, desses exercícios de pré-ativação glútea em protocolos de salto, enfim, né, mecânicas de aterrissagem, enfim. E o que os autores perceberam é que fazendo ou não esses aquecimentos antes do treino não mudou performance, não melhorou, né, esse resultado no treino em si. A gente pode ver uma metodologia parecida, que é a pré-exaustão, que é quando a gente faz um exercício isolado, como ela está sugerindo aqui, logo antes da série do exercício multiarticular. Então, por exemplo, eu não sinto o meu glúteo no agachamento. Então a pessoa faz um exercício de extensão de quadril ali com mini band e depois já sai agachar. Será que isso realmente melhora a hipertrofia? A gente tem um estudo conduzido inclusive por um grupo de brasileiros, tem o Jonato, tem o Thiago Trindade, né? Tem o Ramires Tibana, então você vê que tem muita gente grande do cenário de produção científica de treinamento de força aqui no Brasil, dentro desse estudo. Daí basicamente o que eles fizeram foi uma análise semelhante, só que para quadríceps. Eu tinha um grupo que fazia só as séries de leg press
e tinha o grupo que fazia sempre, antes de uma série leg press, antes das séries do leg press, fazia uma série de cadeira extensora. Tá? E a gente viu que realmente o pessoal que fez o treino de um pré-exaustão obteve mais resultado de hipertrofia em algumas regiões musculares que foram analisadas dos músculos do quadríceps. Mas a grande questão é que esse grupo que fez a pré-exaustão acabou fazendo um volume de treino maior, né? Uma quantidade de séries até a falha maior. O volume total acabou sendo inferior, né? A gente consegue ver aqui, ó, nesse gráfico, a gente consegue ver que o volume total acabou sendo menor para o grupo que fez a pré-exaustão, mas é aquela contagem séries versus repetições versus vezes o peso. Então essa soma foi menor para o grupo que fez o treinamento com pré-exaustão, e quem fez o tradicional conseguiu obter um volume total de trabalho maior. Agora, quando a gente analisa a quantidade de séries que cada grupo fez até a falha, a gente percebe que o grupo de pré-exaustão fez mais séries até a falha. Então, como a gente sabe que o que faz acontecer hipertrofia é a tensão mecânica e a quantidade de séries até a falha é a dose desse estímulo, a gente entende que não dá para fazer uma comparação do que é melhor para hipertrofia se esse número de séries até a falha não está equivalente entre os grupos avaliados. Tá? Então, assim, a gente realmente não tem na literatura hoje nem mesmo propostas de pré-ativação, nem mesmo pré-exaustão, mostrando uma certa superioridade para resultado de hipertrofia. Tá? Então, assim, isso aqui que ela está sugerindo, né, esses exercícios de pré-ativação, né, o pessoal vai falar as drills de ativação, nada mais, nada menos são do que aquecimento. Tá? E talvez, por fazer eles antes, por serem específicos, você acabe sentindo mais o teu glúteo nos exercícios multiarticulares que vão vir depois. Mas isso não necessariamente quer dizer que você vai estar gerando um melhor estímulo para o glúteo. Tá? Vamos lembrar que o que vai fazer o glúteo trabalhar é você executar uma das funções dele e sobrecarregar essa função. Uma extensão, uma abdução, uma rotação externa. Tá? Pouco importa se vai estar sentindo mais ou menos. O que importa é se o glúteo vai estar efetivamente trabalhando. E isso, infelizmente, a gente não consegue saber somente pelo que a gente está sentindo. Tá? Mas vamos entender que ela está sugerindo um aquecimento. Então, com o nosso exercíciozinho de pré-exaustão. Para isso, vocês vão precisar de uma band, tá? A minha, essa daqui é a mais forte, um pouquinho aqui, ó, lá da Steel Fit. Essa band aqui é bem legal, tá? Vocês vão passar ela aqui em volta do joelho. Não precisa ser essa, tá, pessoal? Pode ser uma que vocês tenham aí. Eu uso a da Steel já há muito tempo, porque eu sei da resistência dessa band, tá? Então ela tem, assim, vários níveis de força aqui para vocês. Tem a mais fraquinha, tem a intermediária e tem essa preta aqui que ela é mais resistente. Então, níveis de resistência, tá? Então vamos começar aqui com esse exercício de pré-exaustão. Ó, uma dica aqui para você. Tá vendo como geralmente o pessoal que acaba falando sobre pré-ativação sempre confunde muito pré-exaustão, pré-ativação, pré-exaustão, pré-ativação. As propostas teoricamente são diferentes, mas elas acabam meio que fazendo o mesmo, elas acabam pré-fadigando o músculo que vai ser treinado depois com outros exercícios. Aí tem uma questão também, quanto mais fadiga tem no músculo, menos as próximas séries que vão vir depois terão de magnitude de sinalização hipertrófica. Então pode ser que exercícios de pré-ativação ou até mesmo de pré-exaustão prejudiquem o resultado de hipertrofia que vai vir dos exercícios posteriores, tá? Mas aqui, ó, só para vocês verem como realmente existe essa confusão, né, até pelo pessoal que acaba utilizando dessa técnica. O nome popular desse exercício de ostra, tá? Vocês vão deitar aqui, ó, de ladinho. Aí tem muita gente que fica assim, não sabe se o pé vem mais para frente, se o pé vem mais para trás. Então o que eu costumo ensinar para as minhas alunas é assim, ó, passar o calcanhar aqui rente com o glúteo, tá? Então eu olho na lateralzinha aqui, eu vejo meu calcanhar. No caso dela, tem que colocar o pé bem lá para trás, né? Porque o tamanho é o glúteo da Ângela, cara. Olha isso, é impressionante mesmo. Ou seja, se eu deixar o meu pé muito para frente, eu não vou ver ele. Se eu deixar ele muito para trás, vai sobrar muito pé, né? Então deixa o calcanhar aqui, ó, praticamente rente ao teu glúteo aqui, que essa é uma boa distância aqui, e também o tanto que você dobra o teu joelho, tá? Então vira mais de ladinho aqui. E aí vai fazer essa abertura aqui, ó, tentando manter uns 2 segundos de pico de contração. 1, 2. Mas nada menos até é dar do que 20 uma repetições, tá? abdução de quadril, né? Que você muito bem poderia fazer na cadeira abdutora. Ela decidiu fazer aqui, né, deitada, com a band. Também é bom que você não ocupa nenhum equipamento para fazer, não vai precisar revisar com ninguém, isso aqui com certeza. Né? E assim, e se vocês falando perceberam, sobre eu não tô fazendo força com... É um exercício que pode ser interessante para algumas pessoas, mas
definitivamente não está dentro do que seria fundamental para você conseguir ter excelentes resultados, tá? Você pode fazer teu aquecimento diretamente no primeiro exercício do treino. Então, como ela está falando Esse pé aqui, tá? Ele só está encostado em cima do outro, ok? A força... 20 repetições de cada lado, ela está explicando aqui mais ou menos como é que executa isso. Para a gente não perder muito tempo lá, vamos direto para onde começa o treino de fato. E ódio, né? Umas pessoas amam, outras odeiam, mas todas que querem ter um bumbum na nuca fazem, que é a elevação pélvica. E aí, gente, vocês podem fazer elevação pélvica em vários lugares, tá? Pode ser livre, pode ser na máquina, inclusive a gente tem uma máquina aqui, pode ser na barra guiada. Eu, Ângela, particularmente, gosto de fazer na barra guiada. Só que a barra guiada tem que ter essa amplitude aqui, ou seja, tem algumas barras guiadas que a amplitude vai até aqui, mais ou menos, tá? E aí não dá para fazer nesse caso, né? Mas como essa barra desce até lá no chão, praticamente, aí dá para fazer aqui. Estou usando o step para aumentar um pouquinho a amplitude. Isso que ela falou é fenomenal. Infelizmente, nem todo o Smith realmente vai conseguir oferecer essa amplitude aumentada aí, né? Para você conseguir mais praticidade na elevação pélvica, porque preparar a barra no Smith, preparar a elevação pélvica no Smith é muito mais rápido, muito mais prático do que ter que fazer livre. Então, se você quiser essa opção de fazer no Smith, você vai precisar de um Smith que realmente desça bastante, ou então você vai ter que fazer uma estrutura ali que compense essa amplitude que vai faltar, como ela está usando aqui, por exemplo, um step, enfim, né? E o detalhezinho que eu estou usando aqui agora, ó, coloquei uma band um pouquinho mais fraca do que eu estava usando para fazer a pré-ativação, mas para fazer o seguinte aqui, ó. Era pré-ativação, daí foi pré-exaustão e foi pré-ativação de novo. Buscar um pouco de ativação também do meu glúteo médio, tá? Então a gente sabe que quando faz uma abdução, o que eu estou ativando na abdução? Estou ativando o meu glúteo médio, certo? Mais ou menos, aqui a gente tem que tomar cuidado. Glúteo médio, ele é principalmente responsável pela abdução em plano frontal, ou seja, quando o nosso quadril ele não está flexionado, quando a gente não está sentado, é mais parecido da posição quando a gente está em pé. Aí sim, esse movimento de afastar os joelhos vai receber mais contribuição do glúteo médio. Quando a gente está com o quadril mais flexionado, quem acaba tomando muito mais partido dessa abdução é o glúteo máximo, tá? Então, não necessariamente a gente vai ter uma ativação maior do glúteo médio por estar usando a mini band aqui. Talvez em algumas fases do movimento, a hora que você estiver em cima, pode ser que sim. Mas embaixo, com o quadril mais flexionado, muito provavelmente que se houver alguma contribuição do glúteo médio para essa abdução, vai ser um pouquinho menor, tá? Mesmo com a mini band. A elevação vai trabalhar mais, né, muito mais, o meu glúteo máximo, ok? Tá. Principalmente essa parte aqui mais do meio do glúteo. Mas aí eu estou adicionando essa bandzinha aqui. Bom, a única análise de hipertrofia entre as partes do glúteo com a elevação pélvica que a gente tem até hoje mostra que é um exercício capaz de gerar mais hipertrofia, pelo menos para público iniciante, na região mais inferior do glúteo. Tá? Isso que a gente tem em literatura. Tá? O artigo saiu, se não me engano, esse ano, ano passado. Tá? De Plotkins, onde teve Menno Hesselman, onde teve a participação do Brett Contreras, que é um dos maiores comunicadores de treinamento de glúteo do planeta. Eu ia falar do Brasil, mas é do planeta. Para que eu consiga também fazer uma ativação aqui do meu glúteo médio quando eu estou fazendo a elevação pélvica, tá? Mais um detalhe, se o teu adutor for encurtado, vai ser difícil você conseguir fazer com a band. Por quê? Porque um adutor encurtado vai puxar minha perna para dentro, que é o que a band está fazendo aqui também, tá? Cara, você provavelmente não tem o adutor encurtado, tá? Essa posição de ter o joelho um pouco mais para dentro, se você tiver, a gente chama de joelho valgo, estático. Tá? E é uma condição que tem interferência até de posicionamento ósseo, de estrutura óssea, não necessariamente tem a ver com a capacidade elástica dos seus músculos adutores. Tá? Então, isso que ela está falando aqui não se aplica praticamente nem 2% da população que treina. Tá? Ter um músculo encurtado é uma condição patológica. Você pode ter um pouquinho de limitação de flexibilidade no quadril, mas glúteo, adutor encurtado você provavelmente não tem. Tá? Então, essa parte você pode desconsiderar. Eu sei que tem muita gente que acaba confundindo falta de flexibilidade com músculo encurtado. E por mais que pareça a mesma coisa, na essência não é, tá? Porque você pode ter rigidez articular por contribuição de diversos fatores, né? Agora, um músculo encurtado, isso é uma deficiência na fisiologia desse músculo, tá? Desse tecido, dessa estrutura musculotendínica, ok? E se você tivesse, você provavelmente já saberia, porque isso seria diagnosticado lá na tua infância. Só que com a band eu consigo... E não seria só dos adutores, seria tudo. Forçar o meu joelho para fora, porque o adutor não está encurtado. Agora, se o meu adutor estiver encurtado, dificilmente eu vou conseguir manter essa band aqui, ó,
na posição que eu preciso manter ela para trabalhar o meu glúteo, tá? Então a tendência é o quê? Para quem tem um adutor muito encurtado, o joelho fechar aqui, ok? Então eu vou deixar a minha abertura do pé. A gente tem um adutor magno, que é um músculo que estende o quadril, é um exímio extensor do quadril. E ele tá bem no meio da coxa, tá? Então, às vezes, pode ser como forma de compensar a extensão, acabar aproximando dos joelhos, né? A gente chama de joelho valgo dinâmico. Isso acontece em padrões de agachamento, de levantamento de terra, de afundo e pode até acontecer na elevação pélvica. E essa compensação não necessariamente pode ser considerado como um erro, tá? Então, vamos ter cuidado com essa afirmação. Aqui um pouquinho além do meu quadril, forçando o meu joelho para fora aqui, né? Contra a resistência da bench, e aí eu vou fazer minha elevação pélvica. Vai fritar já na 5ª repetição, já vai começar a fritar, certeza. A elevação pélvica eu vou fazer 5 séries, tá? Então não 4. Normalmente eu faço 4, vou fazer 5 séries aqui. É um exercício que pega muito o glúteo, trabalha muito o glúteo. E como ele não é unilateral, então não vai tomar tanto teu tempo, você já tá com a barra montada, é legal eu aumentar um pouquinho o volume aqui na elevação. Eu sempre gosto de fazer isso, tá? Então ao invés de 4 ou 3 séries, eu vou fazer 5 séries aqui. E aí tentando progredir um pouquinho a carga em cada série. Agora eu já aumentei um pouquinho, até na última aí o objetivo é mudar, mas assim, aumentar, né? Mas vocês sempre têm que pensar em preservar, né, a técnica. Então, aumentou muito a carga, perdeu a técnica de treino, reduz, volta, faz certinho com aquela carga que você estava fazendo antes, e aí só vai progredir a carga quando conseguir manter a técnica no treino, tá? Ela lembrou de uma coisa muito importante. Técnica de movimento é inegociável, tá? Então, se você aumentou o peso ou puxou algumas repetições a mais fora do padrão estabelecido, esquece, você já está em falha, tá? Você não cumpriu com a demanda estabelecida no começo, ok? Então, lembra que progressão é de pouquinho em pouquinho na elevação pélvica, no leg press. Não coloca 20 de cada lado, 10 de cada lado, 5 de cada lado. Você pode ir com 1 quilinho de cada lado, tá? De pouquinho em pouquinho. A progressão tem que acontecer assim, de pouquinho em pouquinho, porque é assim que acontece a hipertrofia no seu músculo, de pouquinho em pouquinho, e não de montão em montão, tá? Vai com calma, pega leve, assim você não corre risco de acabar fazendo um treino com mais peso, que acaba não sendo tão eficiente para o músculo-alvo que você está tentando atingir com o exercício. Questão da mini band no joelho durante a elevação pélvica. Fazemos ou não fazemos? Coloca ou não coloca? A grande questão é que a gente, se eu não me engano, tem um estudo até hoje que analisou performance em colocar mini band na elevação pélvica ou não colocar. Deixa eu ver se eu consigo achar esse estudo aqui rapidinho para vocês. Ó, efeitos da mini band, né, de abdução na ativação muscular entre a elevação pélvica e a ponte glútea. Não sei bem se é esse exercício aqui, se é esse estudo, mas o estudo que eu queria trazer para vocês, ele encontrou uma redução na performance, né? Levantou menos peso quem fez a elevação pélvica com a mini band. Tá? Então, ó, compararam o cálculo não, né? Então 5 RM significa o máximo peso para 5 repetições na elevação pélvica, feito somente a elevação pélvica tradicional, tá? O hip thrust tradicional, ou então a elevação pélvica com a mini band, tá? Ou BBH. Então a gente vai comparar os valores de BHT com BBHT. Então, ó, 5 RM. Ó, é isso mesmo, ó. Então, 5 RM sem a mini band, 5 RM com a mini band. Isso aqui está em quilos. Então a gente consegue ver o quê? Que realmente, ó, quando você utiliza a mini band, você acaba performando menos. Então a sua performance cai. E isso é óbvio, né? Por quê? Porque você vai ter que cuidar de uma segunda demanda. Na elevação pélvica, o objetivo é estender o quadril. Aí você coloca uma dificuldade para manter o joelho parado, então o sistema nervoso central vai ter que fazer o quê? Vai ter que levar a ativação para os músculos que vão estabilizar seu joelho para fora, porque se você não fizer essa força, seu joelho vai para dentro. Não que seja errado o joelho para dentro, né? Mas ela está colocando aqui mini band justamente para você ter um porquê de jogar o joelho para fora. A grande questão é, será que essa performance reduzida vai afetar também numa resposta hipertrófica reduzida? A gente não sabe, tá? Então, Júlio, eu quero utilizar a mini band no joelho para não precisar levantar tanto peso na elevação pélvica. Cara, pode ser uma ideia interessante, especialmente para você que já é muito forte, pode ser realmente interessante. Agora, talvez não seja a ideia mais interessante no objetivo de hipertrofia quando a gente analisa
questões mais de mecanismo, né? O que é um exercício bom para hipertrofia? É aquele que você consegue isolar mais o músculo-alvo, aquele que você tem bastante estabilidade, né? Ou seja, não leva muita ativação, muita demanda para músculos estabilizadores, aquele exercício que é seguro de levar até a falha, aquele exercício que você consegue fazer uma boa progressão de carga. Então, olha todas essas características. Quando você coloca a mini band, você tira aquela parte sobre exercícios estabilizadores, porque você vai ter que fazer muita estabilização, força de estabilização para manter teu joelho ali naquela posição, né? Então, será que para a hipertrofia do glúteo máximo seria interessante colocar essa mini band? São muitas camadas aí de reflexão que a gente tem que fazer, né? Mas no final das contas, até hoje a gente não tem um artigo sequer que investigou o desfecho final, que é elevação pélvica com mini band, elevação pélvica sem mini band. O que traz mais hipertrofia? Por enquanto a gente não sabe, tá? Então, Júlio, o que eu faço a partir dessa informação? Escolhe aquele que você sentir que fica mais confortável para você, tá? Se você aprendeu a fazer com, continua fazendo com, tá? Mas não é uma garantia de que você vai ter mais resultado porque você está sentindo mais o glúteo, beleza? Eu não falei aqui para vocês, né? Mas só algumas dicas aqui, então, principalmente quando tá fazendo a elevação pélvica, né? Ó, eu gosto de apoiar as costas aqui, ó, apoiar a minha... toda a parte da escápula aqui eu gosto de apoiar no banco, tá? Tem gente que gosta de trazer mais do meio da escápula para cima, não tem problema. Aqui é só vocês encontrar um conforto na hora de fazer o exercício, tá? Cara, olha só que perfeita essa fala dela. Isso eu gosto muito quando eu vejo outros treinadores, influenciadores fitness fazendo, que é não criar um terrorismo sobre posicionamento, sobre execução. Acha aquela que fica mais confortável para você, pode ser um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Cara, é isso. Excelente. Então, eu gosto de apoiar essa região aqui da escápula um pouquinho para baixo ainda. A força, sempre faz força no calcanhar. Tem gente que faz força, tem gente que fala assim, ó, eu sinto quadríceps quando eu tô fazendo elevação pélvica. Por quê? Porque vocês estão empurrando com a ponta do pé. Se eu empurrar com a ponta do pé, eu vou sentir o meu quadríceps, tá? E uma outra ponto importante é, quando você estiver aqui, ó, no pico máximo de contração, que esse exercício aqui, vai trabalhar o glúteo quando ele está encurtado aqui em cima, ó. Então, quando eu tô aqui em cima, tentar preservar essa angulação aqui, ó, de 90 graus, tá? Em relação ao meu tornozelo, meu joelho e o meu quadril, tá bom? Essa questão de força na ponta do pé, no calcanhar, é mais sobre tentar não fazer força como se você quisesse raspar o seu pé para frente. Isso realmente pode acabar aumentando o braço de alavanca que é formado para o quadríceps e acabar gerando um trabalho nele, mesmo que de isometria, que não é interessante, né? Quadríceps não é o foco. Então, quem sabe projetar mais a tua força para ser para baixo, né? No pé bem pro calcanhar e não para frente, espirrando o pé para frente, pode ser uma estratégia interessante. Tá? E ela fala aqui sobre o pico de contração e tal, enfim, existe uma análise, se eu não me engano, que é de Brasil e colaboradores de 2014, que justamente buscou avaliar, né, basicamente todo o cenário mecânico da elevação pélvica. A gente percebe que o pico de contração, pico de torque, perdão, do exercício é no início da subida, tá? Só que a grande questão da elevação pélvica, que eu acho que é o grande diferencial desse estímulo, é que aqui nessa fase em que o glúteo está mais encurtado, assim, ainda existe muito torque gerado para o quadril, tá? Para o glúteo vencer em extensão. Coisa que nessa fase, quando a gente está em pé, assim, no levantamento terra, no RDL, num búlgaro, ou até mesmo no agachamento, essa fase que o glúteo está encurtado não tem torque nenhum gerado para o quadril. Agora, quando a gente está assim, tem. Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais, assim, então, desceu aqui, alongou, subiu até chegar essa angulação aqui de 90 graus, já pode descer. Mas se o meu pé estiver muito para frente, eu não vou conseguir manter um ângulo de 90 graus. E se ele estiver muito para trás, eu também não vou conseguir manter um ângulo de 90 graus, tá? Ó, força no calcanhar. Pode até levantar um pouquinho a ponta do pé se precisar. Segundo exercício, ainda estou aqui na barrigueada. E agora eu vou fazer um exercício que ele não é um agachamento e também não é um stiff. Então é entre um agachamento e stiff, também considerado aí um RDL, né? Então, coloquei uma carga aqui, 15 quilinhos cada lado para começar. Lembrando que na elevação pélvica que ela fez, foram 5 séries com pirâmide crescente. Então, ela ia diminuindo a quantidade de repetições, mas a quantidade de peso que ela usou em cada série foi aumentando, beleza? E, cara, uma coisa que eu não poderia gostar mais é de treino prático. Então, ela está utilizando o mesmo equipamento que ela fez o primeiro exercício para fazer o segundo. Isso na vida de uma mulher
com rotina corrida, que não pode ficar esperando, de trocar de máquina e mudar o equipamento, não sei o quê. Isso aqui é o Nectar, tá? Então, já gostei muito. Então, fez uma elevação pélvica, até indo para um RDL, que a gente sabe que é um excelente exercício, que complementa muito bem a elevação pélvica, né? Porque um vai gerar um torque interessante quando o glúteo está encurtado, o outro agora quando o glúteo está mais alongado. A gente tem essa complementaridade de estímulo e tudo na mesma máquina. Isso aqui tá o Nectar, mulherada. Isso aqui é uma dica muito boa. Conseguir fazer 2, quem sabe até 3 exercícios para o seu treino no mesmo equipamento, na mesma máquina, é sempre uma boa opção. Aqui eu vou fazer 4 séries também, 5, dependendo aqui de como eu vou conseguindo progredir a carga. E sentindo, esse é um exercício que eu também sinto que pega muito o glúteo. E aí, diferente, por exemplo, né, da elevação pélvica, que pegou o músculo, né, quando ele estava mais encurtado, ou seja, quanto mais eu levantava aqui, né, fiquei levantando o meu quadril aqui, ele estava ativando mais o glúteo. Esse aqui vai trabalhar o glúteo quando ele está um pouquinho mais alongado ainda, tá? E também, como eu vou trazer ele aqui rente, né, até eu ficar com a minha perna aqui esticada, ele vai dar uma boa contraída no glúteo, tá? Mas o que não pode fazer aqui, ó? Fazer essa encaixada aqui, tá? Ou seja, fazer esse movimento aqui, ó, com o quadril. Isso aqui não é legal vocês fazerem, tá? Porque aí vocês estão fazendo o quê? Tirando uma curvatura da coluna aqui, quando ela deveria estar preservada nessa posição que eu estou aqui em pé, tá bom? Isso aí você pode desconsiderar, tá? Se quiser fazer encoxadinho no final, você pode. Isso não necessariamente vai trazer algum benefício para a hipertrofia, mas muito menos trazer algum malefício para a tua saúde, para a integridade da sua coluna. Aí esquece, se você é uma pessoa que faz encaixadinha no final, não precisa deixar de fazer, tá? Bom, então a abertura dos pés aqui, praticamente na largura do meu quadril. Aqui vocês podem pegar a mão, tá? Tanto pronada, quanto supinada, quanto invertida, né? Então uma pegada pronada e uma supinada, tá? Ângela, pelo amor de Deus, fale para a mulherada sobre a importância do uso da Bend nesse vídeo, hein? Como ficar mais confortável. Eu gosto de pegar uma pronada e uma supinada, mas como a barra não vai ficar girando aqui, também dá para pegar ela com as duas posições igual, tá? 2 pronadas ou 2 supinadas. Vou pegar aqui dessa maneira aqui, ó. Mas aí quando eu pego assim, eu fico invertendo. Em cada série eu troco a posição das mãos, tá? Se na primeira série eu tô fazendo aqui desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, na segunda série eu vou só, ó, inverter a pegada da mão, tá? Então 2 séries com a mão nessa posição, 2 séries com a mão invertida aqui. Ou vocês podem fazer também, né, as duas igual, não tem problema. E a descida aqui, ó, então eu não desço muito, tá vendo que tá entre um stiff e um agachamento, ó? Ou seja, ó, venho jogando meu quadril para trás, para trás, para trás, quando chegou aqui, ó, subo apertando o calcanhar no chão e contraindo meu glúteo. Esse exercício aqui pega muito o glúteo. Veja só, ela vai descendo, solta o joelho para ele ir flexionando, isso reduz o quanto a posterior de coxa vai conseguir contribuir no movimento, sobrando mais trabalho para o glúteo, sobrando mais trabalho para o adutor magno. Essa escolha de exercício para trabalhar o glúteo máximo, excelente. E ela não falou do strap. 12 a 15 séries, repetições, tá? 12 a 15, 6 a 10, 8 a 12, 5 a 9. Escolhe aquela que você mais se adequar. Tá? O importante é que a gente leve em consideração preferência pessoal na hora de considerar a faixa de repetição que a gente vai trabalhar com cada exercício. Beleza? Excelente. Por enquanto, não tem o que falar. 2 exercícios ótimos para o glúteo. Muito, muito bom. Bastante séries, né? Se fizer as maiores propostas que ela sugeriu, 5 do primeiro, 5 do segundo, 10 séries já, bastante coisa. Crescer o teu glúteo mesmo, você tem que deixar um like aqui nesse vídeo para mim, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e, se possível, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal, tá? Galera, por favor, todo tipo de react que eu fizer aqui não é um hate a pessoa quando eu fizer algum tipo de correção nem nada, tá? Inclusive, da mesma forma que eu recomendei para vocês fazerem o mesmo no canal da Olena, vão lá no canal da Ângela Borges, fuzilem o like do vídeo original, se inscrevam no canal dela também. Ela é multicampeã, como vocês viram, tem muito conteúdo de qualidade para vocês aproveitarem, né, do canal dela também, beleza? Então façam isso, com certeza vai dar um estímulo a mais no glúteo de vocês, tá? Sem hate na Ângela. Vamos lá, quero ver vocês seguirem ela e fuzilando o perfil dela de like também. Então bora lá para o terceiro exercício de glúteo, que é o glúteo na polia. Mas hoje eu vou fazer ele aqui em cima do banco, tá? E aí, ao invés de eu ficar fazendo, intercalando as pernas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo com uma perna e depois tudo com a outra perna, tá? Por que eu tô fazendo isso?
Porque é um saco ficar botando o banco de lá para cá, de um lado para o outro. Se você tiver paciência, tempo para fazer isso, ok. Quando eu faço esse exercício aqui em cima do banco, eu sempre faço tudo com uma perna, depois tudo com a outra perna. E aí eu vou começar fazendo 20 repetições, vou botar uma carga aqui para fazer 20 repetições, vou descansar só 30 segundos, aumento a carga, tento de novo 20 repetições, se não der, 18, 15, vou aumentando a carga, fazendo ali na terceira, vou tentar 15 novamente, na última 12 a 15 repetições, tá? Então, vendo um padrão aí se estabelecendo, ela sempre trabalha com pirâmides crescentes, então ela vai aumentando o peso e vai reduzindo a quantidade de repetições ao longo dessas séries, tá? O que ela sugeriu aqui é algo perigoso, fazer exercício unilateral, tudo com uma perna e depois tudo com outra. Cuidado, mulherada, especialmente se tiver algum exercício depois desse, pode ser que você acabe indo com um lado muito fadigado em comparação ao outro. E isso pode acabar gerando diferença significativa na performance com as duas pernas. E isso para o resultado no longo prazo pode ser ruim, tá? Então, de preferência, gaste um pouquinho mais de tempo, mas faça de forma alternada. Faz a série de uma perna, dá uns 30, 40, 60 segundos, faz a série da outra, daí sim descansa todos 2 minutinhos e aí volta com a série da primeira perna, beleza? De preferência, faça de forma alternada. Ela tá fazendo aqui dessa forma porque ela, igual falou, é uma questão de não ter saco de ficar ajustando equipamento, tá? Mas é importante que você tenha, beleza? Sempre progredindo a carga, beleza? Aí depois eu descanso 1 minutinho e meio, 2 minutos, e aí faço tudo com a outra perna novamente. Dá para vocês fazer esse exercício aqui em pé também, se vocês quiserem, sem o banco, tá? É uma variação com o banco, tá? Então, por isso eu tô mostrando essa variação aqui para vocês também, porque na verdade, nessa variação aqui, eu sinto o glúteo fritar. Então não tem como fazer esse exercício aqui e o glúteo não fritar. Uma outra dica que eu posso deixar aqui para vocês tem uma perna que é mais fraca que a outra, um glúteo que é menos desenvolvido que o outro, começa sempre pela perna mais fraca, tá? Pelo glúteo, pelo lado do glúteo ali, que não tem um desenvolvimento, de repente ele não acompanha o outro lado. Então sempre começa com a perna ou com o músculo ali que está menos desenvolvido, que ele está sempre assim, atrasado. Essa dica é fenomenal. Aquilo que é prioridade deve vir primeiro. E prioridade é aquilo que às vezes nem sempre está tão bem desenvolvido assim. Perfeito, cara. Isso aqui é néctar do néctar, qualidade de conteúdo. Em relação ao outro membro. Então aqui eu posso ficar, tá? Posso apoiar meu cotovelo aqui, posso deixar o meu braço apoiado aqui, esticadinho, não tem problema. Só que você sempre tem que tentar manter, tá? As curvaturas da coluna, ou seja, eu não posso fazer isso aqui, ó. Tá vendo minha coluna aqui? Isso eu não posso fazer. Então se eu quiser... Pode sim. Se você não ficar com a caminha de gato ali, né, o bumbumzinho empinado durante a execução, isso não necessariamente indica que você está colocando em risco tua coluna, tua integridade, né, discal, enfim. É questão de costume, questão de conforto. Tá? Se tua coluna precisar ficar um pouquinho curvada para você fazer esse movimento e sentir mais confortável, não tem problema nenhum. Ficar nessa postura aqui apoiado o cotovelo, posso, mas eu tenho que deixar minha coluna ereta, tá? Eu gosto de fazer ela com a mão esticadinha aqui, sinto mais conforto, mas aí vai depender, né? Isso depende de uma pessoa para outra. Veja bem, isso aqui é um coice, tá? Ó, flexiona o joelho na volta e estende o joelho na ida, ok? Para reduzir o quanto o posterior de coxa consegue contribuir no movimento, sobrando ainda mais para o glúteo. Excelente opção. Para quem ainda não tem tanta estabilidade, sente que fica muito estável em exercícios unilaterais, não recomendo fazer esse, tá? Pelo menos por enquanto pode ser mais interessante fazer em pé. Séries, tá? Então nesse caso eu estou fazendo 4 séries com cada perna, obviamente. E aqui ó, já terminei a primeira. Então eu fiz 20 repetições, 15, 15 e 12. Só cuidado com essa quantidade de séries que ela está fazendo. Angela Borges é uma atleta de fisiculturismo. Tá? Atletas de fisiculturismo utilizam recursos ergogênicos, tá? Hormônios, e isso torna o ambiente interno dessa pessoa muito mais apto a performar bem, a se recuperar bem. Essa quantidade de volume que ela está fazendo dentro de um treino está fora das diretrizes. 14 séries dentro de um treino para o mesmo músculo está fora das diretrizes gerais hoje para hipertrofia. A gente recebe qual o número atualmente, né? Tem um post no meu perfil que fala exatamente sobre volume, mas se você for passar de 10 séries para o mesmo grupamento muscular em um treino, divida esse estímulo, né, essas séries a mais em outros dias na semana, tá? Então é uma média de 2, né, ou vamos colocar de 1 a 10 séries para o mesmo grupamento muscular por treino e de
na casa aí das 4 séries, às 20 séries semanais por grupamento muscular, né, para todo músculo que você quer desenvolver mais. Agora, colocar 14 séries num treino só é bastante coisa, tá? Então, muito cuidado ao querer reproduzir exatamente o que a Ângela está fazendo aqui. Ela está mostrando qual que é o treino dela e não para você fazer exatamente esse mesmo número, tá? E assim, ó, a gente está na metade do treino, provavelmente vai ter mais. 12. Todas elas eu aumentei a carga, tá? 30 segundinhos de intervalo. Exercícios que a gente fez até agora, todos eles foram para trabalhar o glúteo máximo, tá? Aquela porção mais de trás do glúteo, que é o que vai dar projeção, volume. Agora, para deixar o bumbum mais na nuca, a gente vai começar a trabalhar também o glúteo médio, que é esse que fica aqui, ó, mais nessa parte alta aqui do glúteo, que quando você faz uma pose... Quem assistiu esse vídeo aqui que vai estar passando na tela, em que eu falo tudo sobre cadeira abdutora, já sabe o que ela vai fazer aqui. De frente, assim, quando ele está bem desenvolvido, ele dá para ver até de frente. Legal, né? Então, é um exercício muito importante esse aqui também. Então, eu vou fazer ele aqui, ó, com o meu quadril levantado do banco, tá? Para isolar bem o glúteo médio. Então, eu vou fazer aqui umas 10 repetições dessa maneira aqui. Depois, eu vou explicando para vocês aqui, e acompanhando essa série inteira comigo, tá? Gosto também sempre de manter um pico de contração aqui, ó, de uns 2 segundos. 1, 2. Esse pico de contração, ele é interessante para você conseguir padronizar 4. a série, né? Então, uma repetição vai contar como abriu, ficou 1, 2 tempos e voltou. A pessoa só que chega na repetição e volta, já pode ser considerado falha. 7. Então, para padronizar a execução, é interessante fazer essa pausa, esse pico de contração. Mas isso não necessariamente vai trazer mais resultados de hipertrofia, tá? 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12. Agora eu vou sentar, tirar o step, ficar na posição exatamente aqui, ó, da máquina, tá? Nessa angulação de 90 graus. A diferença aqui é que agora o meu tensor da face lata, esse músculozinho aqui da lateral, tá? Ele também vai ajudar a fazer força, por isso que fica mais fácil fazer, fica mais leve até, né? Fazer o exercício dessa maneira aqui, porque tem um outro músculo ajudando o glúteo médio, tá? Então mais 12 repetições aqui. Assim, na realidade não tem tanto a ver com a participação do tensor da face lata. Tem o glúteo médio, quanto mais você flexiona o quadril, mais ele contribui, mas quanto mais você flexiona o quadril, mais o glúteo máximo contribui. E o glúteo máximo é nada mais, nada menos que o maior músculo do corpo. Muito forte, tá? Então pode ser justamente em função do glúteo máximo participar mais que você tem mais força. O tensor da face lata, em termos de performance, ele provavelmente consegue contribuir muito menos para a abdução do que o próprio glúteo mantendo máximo. Pico de contração. Mas também é diferente, vamos pensar na série. Ela fez um exercício focado em glúteo médio, e depois agora um focado em glúteo máximo. Excelente opção, eu mesmo já prescrevi esse tipo de biset, faz um depois do outro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais uma. E para finalizar essa série, eu vou trazer meu quadril um pouquinho para frente aqui do banco, inclinar meu tronco aqui, ó, a uns 10 graus para frente, tá? Então não é... É um tri-set, são 3 variações dentro da mesma série. Para fazer isso aqui, tá? Até porque se eu faço isso aqui eu não consigo manter a minha coluna com as curvaturas anatômicas, né? Ou seja, manter a coluna aqui mais ereta. Então eu preciso fazer só isso aqui, ó, só levemente inclinado para frente, tá? Essa máquina eu consigo segurar aqui, mas Ô, Ângela, desapega um pouco dessa coluna 100% reta, aí não tem problema curvar, não. se vocês não conseguirem, vocês podem, ó, segurar aqui atrás, por exemplo, né? Só inclinar o tronco para frente e não segurar em lugar nenhum. Tem máquina também que tem um suporte aqui para segurar, que fica um pouquinho mais fácil, tá? E agora, qual é a diferença desse tipo aqui de abdução? Essa abdução aqui vai trabalhar o glúteo médio, mas muito mais a parte alta aqui, ó, do glúteo máximo, tá? Que é essa porçãozinha bem de cima. Então aqui, ó, o glúteo máximo tá aqui, né? Mas fazendo com essa inclinação, eu consigo trabalhar essa partezinha aqui de cima, que vai dar muita diferença quando vocês... muita diferença para quem quer deixar aquele bumbum mais arredondado. Infelizmente, a gente não tem essa informação de fato. A gente pode trazer algumas extrapolações, mas certeza de que é aquela parte do glúteo máximo que vai trabalhar mais nessa posição é muito arriscado de dizer, tá? A gente não tem essa informação na literatura. Tá? Então, Eu não estou falando que ela esteja mentindo, eu estou falando que, em termos de embasamento científico, não existe como sustentar essa afirmação, tá? O que para mim faz sentido?
cara, a gente sabe que o glúteo máximo vai trabalhar, então só adota que o teu glúteo máximo vai crescer fazendo esse tipo de exercício com esse tipo de inclinação. Inclusive eu falo sobre todos esses ângulos aqui de execução, de posicionamento na cadeira adutora, no vídeo que eu avisei para vocês agora há pouco, mas cuidado com essa setorização, esse exercício cresce aqui, esse exercício cresce lá. Ao que a gente já viu na literatura, os exercícios geram hipertrofia meio que em todo o ventre muscular. Só que cada exercício talvez possa contribuir um pouquinho mais para uma região, um pouquinho mais para outra, mas parece que toda a região ali acaba trabalhando mesmo, tá? Região não, todo o músculo acaba trabalhando. E bumbum que sai lá da lombar. Esse exercício aqui é um dos únicos que vai trabalhar essa região, com essa inclinação aqui. Também 12 repetições, segurando aqui no pico de contração. Já me perdi, mas deve estar umas 9, 10, 11, 12. Agora eu descanso 2 minutinhos e aí vou repetir mais 3 vezes, ou seja, 4 séries. Próximo exercício aqui, o banco romano. Imagina, ela já tá beirando 20 séries e ainda não acabou, é muita coisa mesmo, tá? Geralmente o que eu passo para as minhas alunas terem esse tipo de resultado que vocês estão vendo, não passa de 20 séries ao longo da semana. Imagina fazer 20 ou até mais dentro do mesmo treino. Então muito cuidado, lembra que a gente está falando, a gente está assistindo o treino de uma atleta multicampeã, tá? Mundial, nacional, na categoria onde realmente o músculo é o maior possível, glúteo, coxa. Então, cuidado para não querer reproduzir isso aqui na tua realidade, que a tua realidade é totalmente diferente da dela. Uma coisa que eu percebi aqui, dá para ver que ela está demonstrando, ela não está fazendo treino de fato, mas ela não foi até a falha. Mulherada, lembra, se é da elevação pélvica, se é na RDL, se é na abdutora, no ângulo de 45, no ângulo tradicional ou no ângulo mais inclinado à frente, chega na falha ou perto dela. Porque assim, com esse estímulo realmente que vai acontecer quando você estiver fazendo muito esforço, lá no final das séries, é ali que a gente consegue gerar uma maior distribuição da sinalização e hipertrofia no nosso músculo, tá? Então, leva os treinos, leva as séries até a falha. Ela não está levando aqui porque esse é um treino demonstrativo. Eu vou usar esse elástico aqui para potencializar o meu exercício, tá? Então ele vai gerar uma carga aqui, vocês podem usar uma anilha também. Eu particularmente prefiro fazer com elástico, porque quando eu tô bem aqui no pico de contração, o elástico está fazendo uma resistência ao contrário, né? Então para baixo, e eu sinto que trabalha muito mais o glúteo, tá? Mas o que não fazer aqui para trabalhar o glúteo, ó? Tá vendo aqui os meus ossinhos aqui do quadril, ó? Isso aqui sempre tem que ficar para fora do banco. Então se eu fizer como eu tô aqui, ó, até vou conseguir trabalhar um pouquinho o glúteo, mas muito limitado, tá? Então eu preciso ter todo o meu quadril para fora do banco para que eu consiga realmente fazer um movimento completo, tá? Tô falando isso porque tem gente que faz isso aqui, ó, né? E tem aparelho também que não tem regulagem. Então aqui a Ângela tá passando pra gente uma informação a respeito de ajuste do equipamento. Isso é muito importante. Se você vai fazer a extensão de quadril no banco romano e deixa realmente o apoio muito para cima, vai acabar mais virando um movimento de lombar do que dos músculos que movem um quadril, no caso posterior de coxa e glúteo. E aqui, cara, olha só, que riqueza de informação. Ela fala para usar o elástico. Ó, por exemplo, isso aqui, ó, não vou conseguir trabalhar meu glúteo. Vou fazer o que aqui? Vou trabalhar a minha lombar. Exatamente o que eu tava falando. Um movimento aqui, ó, com a minha lombar. Uhum. Agora, se eu quiser trabalhar o movimento da lombar não está errado, mas se você quiser trabalhar mais glúteo, mais posterior de coxa, você vai ter que deixar o apoio mais para baixo, tá? E aqui, ó, vamos direto para a execução que ela está fazendo. Ela fala sobre a possibilidade de poder usar uma anilha, né? Mas que ela prefere usar aqui o elástico. Contraindo. E aí agora eu vou colocar a band, né? Esse elástico, para gerar uma carga e conseguir fazer um movimento adicionando uma carga aqui também. Ai, cansei, agora vou ter que descansar para começar o exercício. Olha lá. Quadril livre. Veja que ela apoia só a coxa e usa o elástico. O que é interessante do elástico, mulherada? A extensão de quadril aqui no banco romano vai atingir o pico de contração sem o elástico na metade da subida. Tá? O pico de torque, perdão, vai ser gerado pelo quadril na metade da subida. É onde o quadril enfrenta o maior braço de alavanca. Só que quando você utiliza o elástico, já não é mais o meio da subida. Por quê? Porque o elástico vai entregar cada vez mais resistência à medida que você sobe. Então, para deixar o exercício mais difícil no final, a band é genial a utilização. E você não precisa só usar ela, você pode usar ela e ainda assim abraçar mais um peso aqui. Inclusive, minhas alunas de consultoria fazem as duas coisas, utilizam tanto a band quanto o pezinho aqui, tá? Para deixar o exercício mais desafiador à medida que elas vão ficando mais fortes. E tem um detalhe, o glúteo máximo parece ser um músculo que é mais dominante na extensão comparado aos seus colegas, né, que trabalham junto com ela, que é posterior de coxa, que é adutor magno,
parece que ela é mais protagonista aqui, nessa parte final da extensão. Então, quando a gente utiliza o elástico num movimento como esse, a gente talvez esteja deixando o exercício mais glúteo específico, tá? Então é uma dica muito boa, tá? Muito bacana, mas em termos de volume, cara, aqui eu acho que já tá nas 30 séries. A Ângela faz bastante coisa no treino dela de glúteo. Pessoal, finalizei esse exercício aqui. E antes da gente encerrar, queria que vocês comentassem aí o que vocês acharam desse meu cropped. Eu amei. Cropped tá lindo, Ângela. Muito bacana mesmo. A seleção de exercícios aqui não tenho o que falar, impecável. Elevação pélvica, RDL, abduções, né, com foco ou em glúteo médio ou então em glúteo máximo, extensão de glúteo extensão de quadril no banco com cabo, extensão de quadril aqui no banco romano com elástico. Todos esses exercícios são excelentes para o desenvolvimento de glúteo. Então, na escolha de exercício, nota 1000 de 10, tá? Ela mandou muito bem aqui e faz sentido, né? A gente está falando com uma das, se não a mais vitoriosa, né, fisiculturista do mundo, tá? Inclusive numa categoria em que ter essa desproporção entre os músculos superiores e inferiores faz muita diferença, por isso que a gente vê essa preservação de feminilidade na silhueta, né, da Ângela. Mesmo sendo uma atleta que a gente sabe que utiliza esteroides e que acaba, querendo ou não, né, roubando, né, essa feminilidade da mulher ao longo prazo. Mas essa categoria dela consegue preservar muito em função dessa silhueta que ela acaba mantendo, né, para a competição. Agora, em relação ao volume, eu diria para você tomar muito cuidado. Lembra, isso aqui é um treino de uma atleta, tá? Você provavelmente não vai conseguir fazer um treino tão bom acima das 10, 15 séries para o mesmo músculo no treino, tá? Então cuidado com isso. Aqui ela sugeriu um treino de mais de 25 séries só para o glúteo, tá? Esse volume, como eu falei para vocês, para as minhas alunas de consultoria, né, usando, inclusive ou não usando esteroides anabolizantes, dificilmente passa de 20 séries semanais, tá? Então cuidado para reproduzir um treino aqui como esse que ela está sugerindo em termos de volume de série. Você até pode fazer todos esses exercícios no mesmo treino, mas eu iria sugerir para você fazer umas 2 a 3 séries no máximo de cada um e mesmo assim seria um excelente exercício. Mulherada, se vocês curtiram esse vídeo, não esquece, fuzila o like, compartilhe com uma amiga que vai gostar desse conteúdo também, vai lá no perfil da Ângela, fuzila o like do vídeo original, segue ela, fala, eu vim pelo React de julho, muito bacana o trabalho de vocês, né? Dá essa moral pra ela, porque esse conteúdo só existe porque ela fez o conteúdo original primeiro, tá? E quanto mais você fizer isso, ajudar tanto o meu trabalho quanto o da Ângela aqui no YouTube, faz com que a gente possa voltar aqui de forma gratuita a trazer esse tipo de vídeo para você se manter sempre muito bem informado a respeito do treino para glúteo máximo. E se você curtiu esse, não se esquece de maratonar os outros vídeos que a gente tem aqui na nossa playlist de reacts, tá? Se você gostou, você sabe o que fazer. Te vejo no próximo.